verdade que nós estamos vivendo dias em que muitos querem a bênção, não o abençoador. Por isso que grande é o número dos simpatizantes. São muitas as pessoas que amam Jesus pelo que ele faz, mas não pelo que ele é. Querem flertar, querem paquerar com o evangelho, mas não querem ter um comprometimento. E a mensagem que trago hoje ao teu coração é que você precisa deixar de ser um simpatizante e se tornar um discípulo. Você tem que deixar de ser admirador do evangelho e se tornar praticante dele. Até quando você vai ser um seguidor? Até quando você vai ver os milagres, o poder do evangelho se manifestando dia após dia e não ter a sua vida transformada? Até quando você vai ficar perto da fonte, mas morrendo de sede? Até quando você vai estar perto daquele que tem alegria, tem paz, mas você continua triste, amargurado, aflito? Até quando você andará ansioso, inquieto, preocupado, enquanto você está ao lado daquele que acalma toda e qualquer tempestade? Eu convido você a partir de hoje a se tornar amigo de Jesus. Eu não quero que você saia por aí dizendo: eu ouvi falar de Jesus, eu vi Jesus agindo na vida do meu vizinho, na vida dos meus irmãos. Eu quero que você diga: eu vi Jesus agindo na minha vida. Eu quero que você tenha testemunhos para contar dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você precisa passar da condição de simpatizante e se tornar seguidor de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18, Jesus confronta os seus discípulos e pergunta: o que a multidão diz que eu sou? O que eles dizem ao meu respeito? E os seus discípulos disseram: eles dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, ou talvez algum dos profetas que ressuscitou. E então Jesus olha para os discípulos e diz: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque, irmão, para o seguidor, Jesus é alguém muito importante, alguém relevante, é a solução para os seus problemas. É aquele que multiplica os pães, os peixes, é aquele que cura, é aquele que liberta. Mas para o discípulo, Jesus é indispensável, insubstituível. Ele é o mais importante, ele é a centralidade da sua vida. É diferente o olhar do discípulo e o olhar do simpatizante, do seguidor. E nesse texto, Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que consegue enxergar que Jesus Cristo é o enviado de Deus, o Messias, o Cordeiro, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É quem é discípulo. Quem é seguidor não consegue ver nele a solução do problema que mais aflige a humanidade, a condenação eterna. Só conseguem olhar para o que é superficial. Eles querem a cura, eles querem a libertação, eles querem a provisão na sua conta bancária, mas eles pouco se importam com o Salvador, com aquele que irá livrá-los da condenação eterna. É bem verdade que grande era a multidão que seguia Jesus, mas poucos eram os que estavam comprometidos com ele. A cada dia que se passa, aumenta-se o número daqueles que tornam-se simpatizantes do Evangelho. Há quem diga que daqui a alguns anos o Brasil se tornará o país com o maior número de cristãos do mundo. Há quem diga que mais do que a metade do Brasil já é cristã. Mas eu posso lhe afirmar categoricamente que muitos são simpatizantes, poucos são verdadeiros cristãos. Porque o simpatizante não muda de vida. O simpatizante não é comprometido. O simpatizante, ele admira, ele apoia, mas ele não está engajado. É como um homem que olha para uma mulher, quer ter prazer com ela,
mas não quer colocar uma aliança em seu dedo, não quer colocá-la dentro de uma casa, não quer fazer dela a sua mulher. Muitos querem Jesus no momento que precisam, no momento da dificuldade, todos abrem a boca e dizem: Jesus, me socorra. Agora não querem a amizade com Ele, não querem a companhia dEle, porque ser o seu discípulo é ser o seu aluno, ser o seu discípulo é espinhoso. Existem algumas consequências em ser discípulo de Jesus. E por isso que muitos não se tornam discípulos. Porque quando você decide ser discípulo de Jesus, a sociedade começa a lhe taxar como louco. Você é um fanático. E você não quer esse rótulo sobre você. Você diz: eu não sou louco, eu não sou fanático. Por isso que eu não sou comprometido, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não sou como aqueles beatos, aqueles fanáticos, aqueles que vão para uma praça. Não, eu vivo a minha vida, eu sei que Deus me entende. Não, Ele não te entende. Porque se você coloca em detrimento aos valores eternos, você supervaloriza os valores terrenos, você não é discípulo, você é simpatizante. No mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 9, o versículo 59 e 60 diz: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá, enterre o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aquele homem disse: Senhor, eu vou te seguir, onde quer que o Senhor vá, eu irei contigo, mas deixa eu enterrar os meus pais. Irmão, aqui não é que o pai dele estava morto, já estava acontecendo uma cerimônia fúnebre. Não, é bem provável que o pai dele estivesse vivo. Ele estava esperando que o pai dele morresse, para ele receber a herança, para seu pai e sua mãe ter os últimos cuidados. Então muitos estão embaraçados, são contaminados com esse mundo, porque eles dizem: quando algumas questões se resolverem na minha vida, então eu vou me tornar discípulo de Jesus. Eu conheço pessoas que dizem: quando eu me casar, eu vou ser crente. Quando se casa, diz: quando eu tiver um filho, eu vou ser crente. Quando o filho cresce, dizem: quando eu cuidar do meu neto, eu vou ser crente. Sempre há uma desculpa. Sempre há uma desculpa para não se tornar discípulo. São pessoas que são eternos simpatizantes do Evangelho. Eles admiram, eles gostam, mas eles não seguem. Que a grande verdade é que aqui em João, no capítulo 12, versículo 42, diz que muitos homens eram simpatizantes do Evangelho, se solidarizavam com a causa de Jesus Cristo, acreditavam que Ele era o enviado de Deus, mas não estavam dispostos a deixar de lado as suas paixões, os seus bens, para seguir a Jesus. Lembre-se daquele homem rico, que chegou diante dele e disse: bom mestre, o que faço eu para ter a vida eterna? E Jesus disse: vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora, porque muitos eram os seus bens. João 12:42. Apesar de tudo, até muitos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Muitas pessoas olhavam para Jesus, diziam: verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas se eu for segui-lo, eu serei ridicularizado, rotulado como louco, insensato. Eu vou ser expulso da sinagoga. Você vai ser expulso do círculo de amizades que você tem hoje, se você se tornar um cristão. E por isso que você ainda não se tornou. Você é um simpatizante do Evangelho, mas não é comprometido com Ele. Você admira Jesus, mas você não segue. É bem verdade
que para seguir Jesus nós precisamos negar, dizer não para a nossa carne todos os dias. E quem em sã consciência vai dizer não para si mesmo? É fácil dizer não para um filho, dizer não para um esposo, difícil é dizer não para você mesmo. É crucificar a sua carne. Muitos não se tornam discípulos de Jesus porque não querem negar a sua própria vontade. O versículo 23 do capítulo 9 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Muitos não querem se tornar discípulos, porque eles olham para Jesus, para a sua trajetória aqui nessa terra, e vê todo o seu sofrimento, e sabem que o discípulo sofrerá assim como o seu mestre sofreu. Se crucificaram o seu mestre, imagina o que é que vão fazer com você. Então muitos dizem: eu não vou seguir a Jesus, porque eu sei que o seu caminho é um caminho de sofrimento, de açoites, de coroa de espinho, pendurado no madeiro. A Bíblia diz, irmãos, que naqueles dias muitos foram partidos ao meio, outros foram lançados aos leões, outros foram crucificados cabeça para baixo, outros foram passados ao fio da espada, outros tiveram a sua cabeça decepada. Tudo isso por ter seguido a Jesus. Então há sofrimento. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que ignorar o rótulo que colocam sobre a sua vida. Está achando você como louco, como insano, como fanático. Você precisa suportar o sofrimento. Quando alguém pisar no seu carro, você não vai bater. Quando alguém der na sua face, você não vai dar na face dele. Você vai virar outra face, porque é o que Jesus nos diz. Então ser cristão, irmão, não é fácil. Ser discípulo não é fácil. É fácil ser simpatizante, porque você faz o que quer, na hora que quer. Sendo discípulo de Jesus, você será odiado pelo mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse culto, muitas pessoas estão incomodadas e dizem: esse povo não tem o que fazer, eu quero assistir minha novela. Esse povo não tem o que fazer, eu queria até estar na praça, mas não há ambiente. Que povo para incomodar, que povo barulhento. Mas esse povo vai morar lá em Sião. Cadê o povo que vai subir, irmão? Cadê o povo que será arrebatado? Daqui uns dias você vai procurar ouvir esse povo barulhento, mas esse povo barulhento vai estar nas nuvens com o Senhor. Hoje somos odiados, desprezados, ridicularizados. Muitos passam por aqui, meneiam a cabeça e dizem: estão perdendo seu tempo. Estão pregando para quem? Para os bancos? Sabe, irmão, eu não sei você, mas eu já fui muito perseguido por ser cristão. Já sou muito odiado por muitas pessoas por ser cristão. Muitos já tentaram tirar até a minha vida porque eu sou cristão. Tem pessoas, irmão, que olham para mim e dizem: eu não gosto de você, eu não sei porquê. Eu costumo dizer: é porque o Espírito que está em você não gosto do Espírito que está em mim. Aleluia, glória a Deus. É um espírito contrário. É um espírito contrário. É um espírito de destruição, de prostituição, de imundície. Então ele, quando está de frente com a santidade, com comprometimento, com uma retidão, ele persegue, ele afronta. Lá em João, no capítulo 15, versículo 18, diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se você viver como o mundo vive, e o mundo são as pessoas, você vai ser amado, você vai ser acolhido. Porque o mundo ama o que é seu.
Se você não tiver R$1 e você for na mesa de um bar e pedir para que alguém pague um copo de bebida para você, sempre vai ter alguém para se solidarizar com a sua causa e você vai sair daquele bar embriagado. Se você precisar de uma piora de cigarro, sempre vai ter alguém para lhe incentivar a fumar. Mas se você precisar de uma verdadeira ajuda, você vai ver muitas pessoas virando as costas para você. Se você disser, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra, você vai ver quem verdadeiramente são os seus amigos. Sabe, irmão, as pessoas querem estar com você em todos os lugares, menos na presença do Senhor. Elas querem ser os seus amigos até que você não ande com Deus, até que você não ande em comprometimento com Ele. Mas a verdade é, irmão, que hoje muitos te odeiam porque você segue a Jesus. Você é odiado dentro da sua própria casa. Conheço mulheres que são espancadas pelos seus maridos porque se tornaram cristãos. Porque outrora, quando eles iam beber, elas bebiam também. Viviam na prática da prostituição e agora eles estão sozinhos. E eles dizem, você é uma mulher agora chata, você só vive na igreja, você só vive lendo a Bíblia, orando. Você era mais divertida, você fazia coisas que me agradavam, agora você não faz mais. Você vai ser odiado pelos seus familiares. Você vai ser odiado pelos seus vizinhos. Porque assim como odiaram a Cristo, também te odiarão. Sabe, irmão, em Lucas no capítulo 26 diz, capítulo 9, perdão, versículo 26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonha, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. A verdade é, irmãos, que hoje muitos se envergonham do Evangelho. Você sabe por que muitas pessoas não se aproximaram desta praça? Muitas pessoas não se sentaram nestes bancos. Estão até ouvindo, porque o som, pela misericórdia de Deus, é potente e vai longe. Então, você queira ou que não queira, você está ouvindo. Mas você sabe por que muitas pessoas não estão aqui hoje? Até pessoas que se dizem cristãs, que vão à igreja, porque elas se envergonham do Evangelho. Elas não querem que quando os outros passem, digam, olha ali, ó, ele é crente, eu nem sabia. É o crente secreto. Então, tem muita gente que se envergonha do Evangelho. Tem muita gente que não declara a sua fé. E quando alguém lhe pergunta se é crente, você diz, eu estou tentando. Eu estou tentando ser. Eu estou procurando, mas assim, tem muitas falhas. A verdade é, irmão, que quando você é comprometido com Deus, você não nega a sua fé. Você nega a si mesmo. Quando você é comprometido com Deus, mesmo que lhe rotule como fanático, como louco, você diz, eu sei quem eu sou. A minha sabedoria diante de Deus é loucura diante dos homens. O que eu digo hoje não faz nenhum sentido para você, mas um dia fará. Hoje muitos dizem, eu não quero ser odiado. Eu não quero ser envergonhado. Eu não quero ser motivo de chacota entre os meus amigos. Mas um dia, todo olho verá. Toda boca confessará. Todo joelho se dobrará e reconhecerá o senhorio de Cristo. Então que você nesta noite clame a Deus incessantemente para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Para que você deixe de ser um simpatizante do Evangelho e torne-se discípulo. Você precisa pedir a Deus. Quem quer se tornar discípulo hoje, irmão? Sabe, é muita coragem você numa praça pública. Você dizer, eu quero deixar de ser simpatizante. Eu quero deixar de ser alguém que apenas assiste o culto. Eu quero deixar de ser um telespectador e eu quero ser um protagonista do Evangelho. Eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, digam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Qual é a primeira pessoa que quer deixar de ser simpatizante e quer se tornar discípulo? Eu te convido aqui nesta noite para orar por você. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está nos céus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Deus,
mediante a tua palavra. Eu peço a ti, ó Pai, que converta o coração daqueles que foram alcançados, daqueles que outrora eram apenas simpatizantes, mas hoje decidiram se tornar discípulos. Foram confrontados pelo teu evangelho, perceberam que não podem, ó Pai, cochear em dois pensamentos, servir a dois senhores, ou irão agradar um ou a outro. Olha, Pai, existem pessoas que estão sendo alcançadas através das ondas sonoras deste aparelho de som, através dessa palavra que está sendo ministrada. Pessoas que estão dizendo: Senhor, me dá forças, porque eu não quero ser um crente secreto, eu não quero ser um admirador, um apoiador, não, eu quero ser um seguidor, eu quero ser um cristão verdadeiro, genuíno, eu quero ter o meu nome no livro da vida. Aonde houver alguém, Pai, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor que o auxilie, que o conduza ao arrependimento, livre da condenação eterna, para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Vamos dizer: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu.